Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o documento que garante a propriedade de um imóvel. Escolhi esse tema porque existe muita confusão e você precisa saber qual é o documento que garante a propriedade do seu imóvel para ter cada vez mais segurança com a sua casa, com o seu lar. Eu me chamo Carolina Esteves, sou arquiteta e urbanista, trabalho na ATL Projetos e Cidades. Nós somos especialistas em projetos de regularização habitacional, regularização fundiária urbana e tudo que envolve essa papelada relativa a propriedades, a projetos, a construção. E hoje, então, queremos compartilhar com vocês essas informações, acredito que isso vai te ajudar bastante. Sejam bem-vindos, então, essa é a nossa terceira live e vai estar disponível depois no YouTube, no Facebook também, para quem quiser compartilhar com seus amigos, achar que esse conteúdo pode ser interessante para mais pessoas. A nossa casa, a sua casa, esse é o lugar que é o melhor lugar do mundo, acredito que você também pense assim. Quando a gente vai viajar, é muito bom conhecer novos lugares, ir na casa de outras pessoas, mas não tem nada comparado ao retorno à nossa casa, a estar em casa. É em casa que a gente desenvolve as nossas habilidades, que a gente aprende a caminhar, que a gente aprende a se relacionar como um ser humano com a nossa família. E por isso que ela é tão importante. Agora, nesse período de pandemia, onde a gente está mais próximos uns dos outros, evidenciou como é importante e como é seguro a gente estar em casa. E isso mostra uma questão de que estar seguro com a sua propriedade neste cenário em que acontece a nossa vida é essencial para que você tenha tranquilidade para resolver os outros problemas da vida, para que isso não seja mais um motivo de preocupação e insegurança. Então, estou aqui para ajudar a te entregar conteúdos com relação a isto, para que você tenha cada vez mais bem-estar e segurança com o seu lar. Então vamos lá. Qual é o documento, na sua opinião, o que você acha que é o documento que garante a propriedade do imóvel? O contrato de compra e venda, a escritura ou a matrícula do imóvel? O que você acha? Bom, eu vou explicar um pouquinho cada um deles, rapidamente, para a gente não ficar muito tempo conversando sobre eles, mas mais do que se pode fazer para resolver se o seu caso precisa de ajuda. Contrato de compra e venda. Esse é um documento que é feito na hora que a gente compra uma casa, um terreno, um imóvel, onde vai estar anotado o acordo feito entre as partes. Então, o vendedor, o comprador, qual é o imóvel, qual é o valor, como que vai ser pago, é um acordo informal, inclusive, por mais que esteja registrado com assinaturas reconhecidas no cartório. Então, ele é um documento que ele não tem uma validade legal de propriedade, tá? Então, se é um contrato de compra e venda que você tem, fique comigo que a gente vai falar como resolver isso, quais são as opções daqui a pouco. O outro documento que existe é a escritura de compra e venda, a escritura de doação, uma escritura que indique você como proprietário daquele imóvel. Esse é um documento importante, que ele é feito no tabelionato, pelo tabelião. O tabelião, ele tem fé pública, então ele é um documento que tem uma validade, mas não é o documento que garante a propriedade do imóvel. A escritura, ele é um documento que indica que você comprou o imóvel. Mas o documento que garante a propriedade, que seu nome precisa estar registrado, é a matrícula do imóvel. Esse é um documento que é emitido pelo cartório de registro de imóveis. Ele é feito com base nas informações que tem na escritura de compra e venda, por exemplo. Então, se você tem a escritura e não tem a matrícula, vá até o cartório de registro de imóveis para corrigir essa situação.
A matrícula de imóveis antigamente era conhecida como escritura e hoje em dia ainda existe uma pequena confusão. A maioria das pessoas chamam esse documento de escritura, mas o nome oficial, né, é a matrícula do imóvel. Na matrícula, a matrícula é como se fosse a certidão de nascimento pra gente. Ela inicia, ela é feita a primeira vez quando o terreno ele é desmembrado de alguma matrícula mãe, alguma área maior de terras. Então, quando o terreno saiu de lá, nasceu o registro da matrícula do imóvel. Nele constam todas as características, as dimensões, a área, se tem alguma construção ou não. Então, quando você constrói, você precisa registrar na matrícula também. Se quem comprou, quem vendeu, da onde que ele se originou. Também consta se existe algum tipo de financiamento, se ele foi comprado através de um financiamento, se ele está alienado, se existe alguma dívida que coloque ele numa garantia para pagamento. Então, todas as informações, tudo que acontece na vida do terreno, na vida do imóvel, está e deve estar registrado na matrícula. É esse documento que você precisa para poder vender financiado, por exemplo. É ele que você pode usar para dar garantia como um empréstimo. Então, ele é o documento que garante a propriedade. Com ele em mãos, tendo ele no seu nome, isso não tem discussão, ninguém pode discutir mais a propriedade. Mas, nesse momento, imagino que se você está em dúvida, não tem a matrícula, você deve estar se perguntando e quais os riscos de não ter a matrícula no seu nome. Bom, pode acontecer se existe a matrícula em nome de outra pessoa, tem outra pessoa indicada como proprietário, pode acontecer alguns problemas. Sim, por mais que você conheça a pessoa, confie, é seu amigo, não quer gastar para não botar no seu nome, saiba que você corre alguns riscos. Principalmente assim, se o proprietário que está indicado na matrícula tiver algum problema financeiro, tiver alguma dívida, todos os bens que estão no nome dele podem ser confiscados pela justiça. Esse é um risco que quem não tem a matrícula no seu nome corre, e é um risco sério. Porque no mínimo vai se gastar com advogado, com processos na justiça para provar que aquele bem é seu, e esses custos nunca são baixos, infelizmente. Outro risco que pode acontecer do imóvel, da matrícula do imóvel não estar no seu nome, estar no nome de outra pessoa, é que se essa pessoa venha a falecer, esse imóvel ele entra num processo de inventário. Fica, na verdade, para os filhos, para os herdeiros, né, do proprietário indicado da matrícula. Nossa, esse processo é um processo burocrático, lento e que, se tiver má fé de alguém, você pode ser muito prejudicado. Você pode, inclusive, ter que sair do seu imóvel. Então, isso é uma situação que ninguém quer passar. Mas tem outras situações, tem outros riscos. Se você, por exemplo, se a área onde você mora os terrenos não têm matrícula, não tem documento, é uma área que era uma grande área, uma grande fazenda, foi vendido, mas não se documentou nada. São herdeiros que dividiram a terra e não tem documento individualizado dos terrenos. Se é uma área pública, então se é um processo coletivo, aí também existem alternativas para resolver. E é importante resolver porque existem inúmeros benefícios. E vou citar alguns aqui. Você vai ter segurança jurídica, que isso, né, já ficou subentendido. Então, o imóvel é seu, não tem dúvidas alguma perante a justiça, perante a sociedade que o imóvel é seu. Então, é importantíssimo ter a matrícula do imóvel no seu nome. O imóvel ele tem maior valor no mercado porque ele está com a documentação em dia. Você vai poder vender ele muito mais facilmente. Muitas vezes um imóvel que não está com a documentação em dia e a gente precisa vender por alguma urgência da vida, a gente acaba baixando bastante o preço para poder ter liquidez, para poder conseguir o dinheiro que a gente precisa bem rapidinho. Então,
Isso é uma situação que também ninguém quer passar, né? Então, se a gente pudesse organizar com o tempo, organizar a situação documental do imóvel, essa situação, se um dia acontecer, você não vai precisar baixar o preço para poder vender o seu imóvel. Você também vai poder vender financiado, que é hoje em dia, dificilmente alguém compra um imóvel à vista, né? Então, ter a documentação tudo ok para poder financiado ou pegar um financiamento para reformar ou construir, também é possível pela Caixa Econômica Federal, pelos bancos, é preciso ter esse documento. Se o problema no documento do seu imóvel, ele não é só seu, ele também é dos seus vizinhos, é da comunidade onde você mora, existem algumas outras vantagens que um processo de regularização fundiária, neste caso, vão trazer para você e para todos os moradores aí de onde você mora, que são melhorias na infraestrutura urbana. O que isso quer dizer? Se a área onde vocês moram não possui, por exemplo, pavimentação nas ruas, é possível fazer um projeto, um planejamento para se obter, para se conseguir e se conquistar a pavimentação das ruas, a drenagem das águas da chuva para não ter alagamentos, iluminação pública, abastecimento de água, de energia elétrica. Então, os problemas de infraestrutura urbana básica que existirem na sua área também podem ser resolvidos com um projeto de regularização fundiária urbana. Como que a gente resolve essa situação? Bom, vocês agora já estão sabendo quais são os documentos, já sabem quais são os problemas que isso pode dar, qual é o risco, quais são as vantagens de arrumar esse problema, desenrolar essa documentação. Como que a gente começa a resolver? Primeiro passo é identificar qual é o problema, é saber por que você não está indicado como proprietário do imóvel. Muitas vezes é preciso, você já pode saber a razão, mas se você não sabe, é preciso ter ajuda de algum profissional, de algum técnico, para pegar todos os documentos que tenham, muitas vezes ir até o cartório de registro de imóveis e fazer uma investigação, entender por que o documento não está no seu nome. Feito isso, é importante, por exemplo, assim, se o terreno tem uma matrícula individualizada, se ele já tem e não está no seu nome, é só é só fazer os procedimentos, que daí é mais burocrático e documental, fazer a transferência para o seu nome na matrícula do imóvel. Daí muitas vezes tem que pegar a escritura ou fazer a escritura de compra e venda e resolver esse problema de forma mais burocrática dentro do cartório de registro de imóveis mesmo. Você pode ter a situação de que só tem o contrato de compra e venda, que daí e não tem escritura, não tem a matrícula, a área não tem uma matrícula. Bom, como é que nós vamos resolver? Por um projeto de regularização fundiária urbana, e eu vou explicar um pouquinho mais como é que isso acontece, porque 50% da população do Brasil vive hoje em áreas irregulares, em áreas que podem ser resolvidas através de um processo de regularização fundiária. Então, são muitas pessoas que precisam saber e entender como resolver essa situação. Nós temos uma lei, nós brasileiros temos uma lei desde 2017 que facilita o processo de regularização fundiária. Tenho certeza que se você mora numa área assim, já tentou regularizar, há décadas vive nessa situação, pode até desconfiar e dizer, não, isso nunca funcionou, já tentei fazer aqui, não deu certo. Porque a lei anterior, todas as leis anteriores que tiveram, ela realmente não facilitava. Ela tinha muitos entraves, era preciso passar por aprovação em diversos órgãos municipais e estaduais, o que realmente impossibilitava a regularização da maioria das áreas que se tentava regularizar. Só que em 2017, a lei da REURB, eu vou dar o número da lei para vocês, se vocês quiserem anotar e pesquisar sobre essa lei, é muito importante, ela está disponível, ela é uma lei federal, ela é uma lei acessível a todos, é a Lei 13.465 de 2017, Lei de Regularização Fundiária Urbana, conhecida como REURB, em que trouxe os moradores como protagonistas e vocês, moradores, podem solicitar para a prefeitura a REURB do local onde moram, a regularização fundiária.
Então isso faz com que vamos dizer assim, quem mais precisa, que são os moradores, possam solicitar que isso seja feito, possam ser responsáveis pela mudança da própria realidade. Vocês podem contratar uma empresa que faça o serviço, uma empresa experiente que vai dar prazos, vai ter contrato e que vai garantir que o trabalho seja realizado. A lei facilita o processo, desburocratiza, faz com que fique tudo muito mais simples, e somente a Prefeitura Municipal e o órgão ambiental que fazem a análise do projeto e a aprovação. E no final, o registro de imóveis que vai emitir o documento de propriedade, a matrícula do imóvel no seu nome. Então é um processo que não vai fazer com que você receba só o direito de utilização, o direito de posse. Não, você vai receber a propriedade. O imóvel vai ser seu, vai ser da sua família, dos seus herdeiros. Você vai poder vender financiado, vai poder pedir empréstimos para fazer reforma ou novas construções. É uma solução definitiva para as áreas irregulares, para os terrenos, para os moradores, para as famílias. Essa lei da REURB, ela aceita regularizar o terreno, a área toda, como está construída. Isso é uma vantagem muito interessante, porque viabiliza o processo. Antigamente era preciso respeitar as diretrizes do plano diretor, a lei das cidades, que determina como é que tem que ser dimensões de terrenos, largura de rua, todas as questões que envolvem, né, essa divisão do território, da cidade, do terreno em lotes. Então, a lei permite que seja regularizado assim como está construído. Descomplica os procedimentos, então a aprovação é muito facilitada. Eu espero ter te ajudado, espero que esse conteúdo tenha te trazido mais conhecimento e que você possa agora começar a entender mais sobre os documentos do seu imóvel. E se houver algum problema, se você desconfiar ou já entender que tem algum problema, possa buscar auxílio com profissionais que sejam experientes e competentes para que auxiliem você a resolver esse problema que você pode ter, né, com a documentação do seu imóvel. Se você tiver algum conteúdo que queira que eu traga aqui, que eu esclareça numa próxima live, escreve aqui, deixa registrado que o meu intuito aqui, o meu objetivo é auxiliar você, a sua família, a ter cada vez mais bem-estar e segurança com o seu lar. Vamos agora responder algumas perguntas, que eu acredito que tem muita dúvida com relação a isso. Bom, a primeira pergunta, que é muito importante, é como ter certeza que o meu imóvel, que o meu terreno não tem uma matrícula no imóvel. Você pode não ter esse documento, mas esse documento pode existir e você precisa ir até o cartório de registro de imóveis da cidade com o endereço, ir lá e solicitar a matrícula do imóvel daquele endereço ali. O cartório vai poder lhe dar as informações precisas com relação a esse documento. Outra pergunta é com relação à validade da matrícula, se a matrícula do imóvel tem validade. Sim, não que ela tenha uma validade, não, ela não perde a validade com o tempo. A gente precisa, quando encaminha algum processo, por exemplo, de aprovação de um projeto na prefeitura, a gente precisa de uma matrícula atualizada. O que isso quer dizer? Que na matrícula são registradas todas as ocorrências que acontecem naquele imóvel. Então, para a gente ter certeza que não existe nenhum problema, é preciso pegar uma matrícula atualizada, porque pode ser que alguns dias atrás tenha sido incluído alguma questão na matrícula, ou alguma pessoa pode ter comprado, vendido, não é? Alguma pessoa pode ter feito uma doação, pode ter sido dado como garantia de algum financiamento, ou pode ter sido pego pela justiça para pagamento de alguma dívida. Por isso que a matrícula atualizada, ela é um documento importante. O que fazer se eu tenho a escritura de compra e venda? Como que eu registro na matrícula? Bom, você vai pegar esse documento e vai levar até o cartório de registro de imóveis.
Lá vai ser averbada, vai ser registrada na matrícula essa compra que está agora, que o imóvel está no seu nome e o seu nome vai ficar registrado, tá bem? Outra pergunta, quais condições o bairro precisa ter para aplicar a REURB, a Regularização Fundiária Urbana, para que você tenha um documento de propriedade no seu nome, assim como os seus vizinhos? É preciso que tem algumas questões que precisam ser obedecidas para que seja possível aplicar essa lei da REURB. A primeira é que o bairro, a área toda, esteja consolidada anterior à lei. Quer dizer o quê? Que precisa ser, não pode ser uma ocupação recente, não pode ser agora do ano passado, não tem que ser anterior à lei para que possa ser aplicada a REURB. Não pode ter nenhum problema judicial, ou vamos dizer assim, o antigo proprietário não pode estar requerendo judicialmente após, né, a devolução e a desapropriação, que as pessoas sejam retiradas da área. E também, deixa eu ver se tem alguma outra questão. Não, acho que é apenas isso. Não pode ser uma ocupação recente, não pode ter nenhum problema judicial. É isso aí. Quais os prazos de um projeto de regularização fundiária urbana? Comparado às leis anteriores, que levavam décadas para regularizar o imóvel, eu posso te dizer que um projeto de REURB é um projeto bem rápido. Em 1 ano e meio, 2 anos, você pode estar com o documento de propriedade definitivo em mãos. Para executar o projeto, organizar a comunidade, realizar os projetos, até encaminhar para a prefeitura fazer as análises e considerações e aprovação no final, são 10 meses. A prefeitura tem 6 meses para aprovar o projeto e o cartório de imóveis mais 1 mês para fazer a emissão dos documentos da matrícula do imóvel, né? Conhecida, como todo mundo fala aí, como escritura, mas é a matrícula do imóvel. Então isso vai dar 1 ano e meio, a gente dá uma folga, né? Pode acontecer alguma necessidade especial da área, mas em 2 anos você já vai estar recebendo o documento de propriedade. É um processo bem rápido. E esses prazos, eles estão estabelecidos, esse prazo de aprovação da prefeitura e a emissão do documento do registro de imóveis, ele está estabelecido na lei. Então, é muito fácil a gente ter esse prazo cumprido, né? Isso é bem importante para que você tenha garantias, né, de que vai ser realizado. E o prazo de projeto, e se você for contratar alguma outra empresa para fazer o serviço, é importante que tenha um contrato e esses prazos estejam bem estabelecidos, firmados, assinados com testemunhas, para que não tenha problemas, para que você não se incomode mais, né? Outra pergunta, sim, que é bem importante também, todas são importantes, né, na verdade. Se todos os moradores precisam aderir e participar da regularização fundiária. E como é que são os custos? Não precisam ser todos os moradores. Nós temos feito áreas, aproximadamente 50% dos moradores. O projeto é feito para toda a área, mas dificilmente todas as pessoas têm condições, né, de pagar ou de estar disponível naquele momento, ou tem interesse mesmo, tem pessoas que não estão interessadas nisso. Então, eu não se interessa em fazer. Mas os moradores que têm intenção de fazer, a metade, 40% a 50% dos moradores já é suficiente para iniciar o processo de regularização. Os custos, eles são divididos entre todos, somente quem participar, quem fizer a adesão, recebe o documento de propriedade, os demais continuam no nome de quem era o proprietário anterior. Tá bem? Outra pergunta é que se a REURB, ela é um processo judicial. Não é um processo que envolve a justiça. Ele é um processo técnico, é um projeto de regularização fundiária. É uma equipe técnica que é envolvida, topógrafos, sociólogos, engenheiros, arquitetos urbanistas. É uma equipe técnica que desenvolve todo o trabalho e apresenta para aprovação na prefeitura municipal. E essa é a desburocratização do processo, né? A prefeitura vai pegar esse projeto, vai fazer uma análise, vai dizer se faltou alguma informação ou se quer mais algum dado para poder aprovar
Também não existe essa questão da prefeitura dizer, não vou aprovar porque eu não quero. Não, isso não acontece, porque o projeto, pelo menos o bom projeto, quando é desenvolvido junto com a equipe técnica da prefeitura, os arquitetos, engenheiros, técnicos que trabalham dentro da prefeitura, ele é um projeto tranquilo, tranquilíssimo de ser aprovado, porque ele é feito em conjunto. Então, não é um processo judicial, é um processo técnico e que por isso é muito facilitado, a sua aprovação é muito facilitada. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, eu acho que era isso. Se você tiver alguma pergunta, deixa registrado aqui. Também pode entrar em contato. Nós temos todos os canais disponíveis para conversar com você. Temos o WhatsApp, temos Facebook, Instagram, YouTube. Você pode entrar em contato com a gente, comigo, por qualquer canal que você preferir, que a gente pode te auxiliar a entender qual é a sua necessidade e, se for o caso, resolver o problema para ti. Tá bem? Nossa empresa, ela fica localizada aqui em São Leopoldo, é um escritório de arquitetura e urbanismo, ATL, Projetos e Cidades. Estamos na rua Presidente Roosevelt, número 341, em frente à Praça dos Correios. Nossa empresa já está estabelecida desde 2012, não aqui nesse endereço, a gente teve em Canoas, agora nós estamos aqui em São Leopoldo, mas atuamos em todo o estado, estamos nos preparando para atuar no Brasil inteiro, a partir do ano que vem. Então, conte com a gente, estamos aqui para te auxiliar a ter cada vez mais bem-estar e segurança com o seu lar. Um forte abraço e até a próxima!